Olá, pessoal, tudo bem? E a aula de hoje trata-se de um dos três públicos-alvo que temos neste módulo, que tem demandas por atividade física adaptada, que são as gestantes, certo? Então, vejamos. A gestação, para quem nunca parou para pensar, ela não é medida ou não teve acesso a essa informação, ela não é medida em meses, ela é medida em semanas, tá? Então, um bebê é tido como nascido a termo quando ele nasce entre a 38ª e a 42ª semana de gestação. E vocês vão me dizer assim, Luciana, mas se um mês tem aproximadamente 4 semanas, né? Se eu dividir a média entre 38 e 40 e 42, que são 40 semanas, por 4, eu vou chegar em 10 meses? Sim, porque o bebê nasce de 9 meses completos, que daí podem ser encarados sim como 10 meses, tá? Quem nasce abaixo de 37 semanas, tá? É tido como um bebê prematuro ou pré-termo, tá? E quem nasce além de 42 semanas é tido como um bebê pós-termo, né? Há várias controvérsias sobre as mães que optam por não fazer parto cesáreo e ficam aguardando o parto normal até a 42ª semana, porque se você não acompanhar muito bem a oxigenação tecidual desse bebê, você corre o risco de ter uma diminuição no suprimento sanguíneo de oxigênio, né? Uma hipóxia e ter uma criança com deficiência, né? Então, eu diria que na média os bebês nascem ao redor da 40ª semana e ao redor desta semana, quando o parto não ocorre por vias normais, é agendado um parto cesáreo, tá? O primeiro trimestre da gestação é aquele que engloba de 0 a 12 semanas. E as principais alterações no corpo que uma mulher vai perceber são aumento no volume das mamas, aumento na frequência urinária, né, na diurese, cansaço pela ação dos hormônios, náuseas, né, os enjoos, e um aumento aí de nenhum a 1,5 kg, porque o bebê nessa fase, ele é muito pequeno, né, gente? Então não há justificativa para ganho de peso pelo bebê. Às vezes isso ocorre que porque a gente come mais e daí engorda porque engordou, não pela gestação. No segundo trimestre, que compreende entre a 13ª semana e a 26ª semana, a gestante já experimenta uma maior disposição, porque há uma maior estabilidade hormonal e ela já percebe os primeiros movimentos fetais, né? Por volta da 20ª semana, para quem está na primeira gestação, ocorre a percepção dos primeiros movimentos fetais. O terceiro trimestre, que começa na 27ª semana, é um trimestre tido como de maior desconforto. Falta de ar, porque a gente já vai ver a altura do útero materno, né? Ele começa a fazer pressão sobre a caixa torácica. Constipação, né? Também a pressão sobre o intestino, então o intestino preso, né? Edema, ou seja, o inchaço, né? Principalmente em membros inferiores e na face. Cansaço, lombalgia, que é a dor na região lombar, e também fica muito difícil se posicionar para dormir por conta do volume da barriga e também que o bebê se incomoda com alguns posicionamentos da mãe na cama. E daí a questão da atividade física na gestação. Isso é alvo de investigação científica após os anos 70. O Colégio Americano de Obstetras e Cardiologistas define que as gestantes devem fazer 30 minutos ou mais de exercícios físicos de intensidade moderada. A gente já conversa sobre essa questão da intensidade. Quase todos os dias da semana.
Inclusive, mulheres que eram sedentárias, que não praticavam atividades físicas antes da gravidez, devem fazer isto. E que isso é muito importante para o controle do diabetes gestacional. Também a gente vai ver um artigo depois da hipertensão, né? Porque na presença de complicações clínicas, o exercício físico também vai ser benéfico. Mas vejam, em que situação que vocês vão se deparar com a gestante? Vocês vão dizer, professora, eu não sou do bacharel, estou fazendo um curso de licenciatura. Pois muito bem, mas existem muitas gestantes na adolescência, então vocês podem se deparar na educação física escolar com uma gestante, né? Então, sempre o que a gente sugere para salvaguardar o profissional é que deve haver uma liberação médica para a prática das atividades físicas, certo? Daí agora a gente vai ver quais seriam as alterações anatômicas e fisiológicas esperadas durante uma gestação. Aqui vocês já conseguem visualizar, né, o quanto se modifica o corpo feminino durante esse processo. Essa foto que eu mostro para vocês é da minha gestação do Júlio, tá? Inicia ali no segundo mês, em que a gente quase não visualiza, né, a barriga. E você vai visualizar mesmo. Para mim, só começaram a me deixar ir ao banheiro quando eu pedi, assim, sem me olhar torto em alguns lugares, depois do sexto mês, porque do contrário a roupa esconde, como eu sou muito magra. E o que é muito engraçado, né? Porque é, grávida quer parecer grávida, né? E na primeira gestação, como ainda não houve a dilatação dos tecidos, a barriga realmente demora a aparecer. Então, ali por volta do quinto, sexto mês que você vai aparecer grávida mesmo. E ali, a última foto é no início do nono mês, então na 36ª semana, tá? Bem dizer, acho que um dia antes do Júlio nascer, porque ele nasceu um mês antes do previsto. Mas com essas fotografias, vocês conseguem visualizar algumas coisas, né? O quanto o volume abdominal muda, o quanto a coluna lombar é tracionada, né? E isso porque o Júlio era um bebê muito pequeno e eu engordei menos de 7 quilos. Então, se a gente for imaginar que a média das gestantes engordar são 12 quilos, então as alterações anatômicas, fisiológicas, biomecânicas acabam sendo bem mais representativas. Então, se a gente for analisar, pessoal, só a pelve, né, o quadril. Aqui a gente tem uma comparação da pelve masculina com a pelve feminina. Se vocês olharem ali ao lado de A, a angulação da pelve feminina está de 80 a 85 graus, ou seja, né, a gente vê ali a distância entre o dedo indicador e o polegar, né? E a angulação da pelve masculina em B, a distância entre o segundo e o terceiro dígito. Então, existe uma angulação maior na pelve feminina já para facilitar a ocorrência do parto normal, e daí depois pela ação do hormônio relaxina, né, a sínfise púbica, ocorre uma dilatação maior também por ação da progesterona, uma frouxidão ligamentar. E por que a gente fala disso aqui na aula da educação física? Porque essa frouxidão ligamentar é aquela que vai fazer com que ao trabalhar exercícios de alongamento, por exemplo, eu tome cuidado. Eu vá somente até o limite mínimo e pare, para não provocar uma lesão, né, muscular, articular, tendínea. Aqui a gente tem o útero. Vocês conseguem observar ali que ali tem a altura do umbigo, terminologia técnica, vocês já sabem, seria cicatriz umbilical, né? Então, em 8 semanas, o útero aumentou, mas ele é muito pequeno. Em 12 aumentou um pouco mais, 16 um pouco mais. Com 20 semanas, o útero está na altura da cicatriz umbilical da gestante. E daí para frente, por isso que daí para frente também que aparece melhor a gravidez, a barriga da gestante, né? A gente vê em 26 sobe mais, em 32 sobe mais, em 36 a gente chega lá e empurra o diafragma para cima,
né? E vai fazer pressão contra o gradil costal. E se vocês observarem bem, com 40 semanas, daí está mais baixo do que com 36, sim, porque daí o útero começa a descer até que a gente tem a abertura para que o bebê nasça, tá? E, então, o útero vai aí de 5 a 10 centímetros, ele chega a 25, 36 centímetros. Então, um aumento considerável, tá? Daí aqui a gente consegue ver lá aquela setinha que está na cabeça da mulher dizendo que ela tem 1,7 quilos de aumento na massa corporal, né, em sangue, 1,1 quilo, 1,1 kg de líquido extracelular, hormônios, né, que estimulam o estoque de sódio, que se retém água no corpo. Daí, logo abaixo, 800 gramas ficam para o aumento das mamas, né? Aumenta o volume, os vasos para preparar para a amamentação. Em torno de 1,1 kg é o líquido amniótico, que envolve o feto dentro da placenta e protege de choques, mantém também temperatura. Em torno de 4 quilos tecido adiposo, né, gente? Ou seja, engorda mesmo. É uma reserva energética tanto para a mãe quanto para a criança. Em torno de 1,6 kg é o útero, né? Que é a casa do bebê, então ele vai se expandindo à medida que o bebê cresce. Em torno de 3,1 kg é o feto, né? Os bebês nascem com, em média, 3 quilos, a partir de 2,5 kg já dito como um peso adequado, né? Até 4 quilos, maior que 4 quilos o bebê já é GIG, grande para a idade gestacional, e abaixo de 2,5 kg ele é PIG, pequeno para a idade gestacional. E 1,1 kg de placenta, que é o que possibilita a passagem, que vai fazer a nutrição, né? Passa substâncias para o bebê. Então, se vocês somarem tudo isso, dá aproximadamente 14,5 kg, né? Que é o que uma grávida, né, com peso correto, que engorde o esperado, que eles colocam ali em torno de 4 quilos de ganho de tecido adiposo, tá? Mas o número de quilos pode variar bastante, né? Se a mulher for mais alta, né? E se ela for sedentária, são N condições, né? E daí, todo esse aumento de massa vai fazer com que o centro de gravidade nosso, né, que fica ao redor da quinta vértebra lombar, primeira vértebra sacral, se desloque, né, para frente, como vocês veem ali. E esse deslocamento da coluna lombar sendo tracionada para frente faz com que a mulher tente jogar sua coluna cervical e torácica um pouco para trás e arremeta a cabeça novamente para frente. São as compensações. Isso vai causando dor, né, gente? Porque você vai tensionar mais alguns músculos em detrimento de outros. Além de alargar a base, né, afastar mais os membros inferiores e fazer uma rotação externa do quadril, tá? Daí a gente tem uma outra questão que é fisiológica e que vocês vão precisar cuidar bastante na prática de atividade física. Isso é bastante sério, né? Às vezes a pessoa coloca lá, vai ministrar uma prática de yoga, coloca a grávida lá 10 minutos deitada para fazer um relaxamento e a grávida apaga. Por quê? A gente tem na gestante que se chama de síndrome hipotensiva sintomática. Tá? Se eu ficar em decúbito dorsal, ou seja, deitado de barriga para cima, com o dorso apoiado, né? Mais do que 3 minutos, né? O peso que eu tenho, né, da barriga, da gestante, do feto, sobre a veia cava, eu vou diminuir o retorno venoso e isso pode ocasionar um desmaio. Então, a preferência na gestante para atividade física é decúbito lateral ou sentada, se for deitado, que não ultrapasse aí de 1 a 2 minutos.
E aqui a gente consegue ver também o posicionamento das vísceras, pessoal. Olhem ali o antes, né? Observem ali, a gente vê o intestino, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu computador. Não, aqui vai dar. O intestino, né? E o quanto, quando o bebê está presente, o intestino é colocado para cima. A bexiga, né? A gente consegue ver ali aquele Czinho cor-de-rosa antes, depois ela fica ali abaixo da cabeça do bebê totalmente pressionada, ao redor da 32ª semana. Tá? E a gente vê também a pressão e a elevação do diafragma, né? Ali para os pulmões, e por isso que a gente também tem a dificuldade respiratória na gestante. Isso também vai variar, pessoal. Eu, por exemplo, não posso dizer para vocês que eu senti isto, porque eu tinha uma condição que se chamava encurtamento do colo uterino. Então, a minha barriga sempre foi muito baixa, fiz muito repouso para que o parto fosse o menos prematuro possível, mas justamente como essa barriga era mais baixa, nunca tive dificuldade respiratória, o bebê era menor, também nunca tive nenhuma dessas sensações incômodas que a gestante do terceiro trimestre tem. Pelo contrário, me sentia muito bem, só preocupada, né, com conseguir segurar tudo o máximo possível. Daí a gente tem mudanças cardiorrespiratórias. Então, vejam, a gente tem hiperventilação. Por quê? Porque a gestante ela precisa de oxigênio para ela e para o feto. Então, na gestação, a gente chega a ter um aumento de consumo de oxigênio em torno de 20%. Tá? Aumento da frequência cardíaca de 10 a 20 batimentos por minuto até o fim da gravidez e até 2 litros a mais de sangue. E isso pode fazer com aquela gestante que precisa, por condições de trabalho, por exemplo, ficar em pé durante o dia todo, ela tenha edema, né? Aquele pezinho inchado que parece um pãozinho. E a gente tem alguns testes, vocês podem até pesquisar, por exemplo, sobre o sinal de cacifo, se você mantiver pressionado o polegar na tuberosidade anterior da tíbia de 30 segundos a 1 minuto, depois que você retira o polegar, fica aquele sinal que está mostrando ali que não volta à pele rapidamente, fica aquele afundamento que é o sinal da presença do edema. Daí a gente tem os benefícios da atividade física. Na gestação, né, como em todas as épocas da vida, mas na gestação tem benefícios especiais, como reduzir patologias durante e no pós-parto, né? Controlar a glicemia, que evita o diabetes, reduzir as dores, porque alonga e fortalece, a própria redução no ganho de peso, que não se deve ganhar muito peso pela maior probabilidade de desenvolver diabetes e hipertensão, por exemplo, e a redução da depressão durante e após o parto. Então, ali a gente vê novamente aquela figura das mudanças posturais, né? Do ponto de vista biomecânico, o objetivo do reposicionamento postural na grávida é a compensação do aumento do peso na porção anterior. O que quer dizer isso, gente? Como ela tem um negócio puxando ela para frente, ela vai tentar, de alguma forma, compensar se mantendo para trás com outras partes do corpo. Então, ela tem uma hipercifose, que ali está com S, mas é com C, tá? Que é o aumento da curvatura da torácica, uma hiperlordose, que é aquele bumbum arrebitado, né, para tentar compensar a barriga puxando para frente, uma hiperextensão dos joelhos, para tentar também se manter em equilíbrio, e uma diminuição do arco plantar, né, porque você tem mais peso sobre o pé e o afastamento dos pés. Daí temos algumas questões que vocês precisam estar muito atentos, que são as contraindicações absolutas. Em saúde, pessoal, a gente tem contraindicação que é absoluta, que é realmente não pode, e contraindicações que são relativas, tá? Que há que se analisar, em alguns casos podem, em outros não. O que é absoluto? Realmente não pode praticar atividade física durante a gravidez quem tem uma doença cardíaca significante, doença pulmonar restritiva, tá?
Cérvix incompetente é aquela condição que eu tinha, que falei para vocês, que é a redução do colo do útero. Então, o útero já vai baixando e vai se abrindo muito previamente. Gestação múltipla, né? Gemelares, pelo risco do parto prematuro. Segundo ou terceiro trimestre com sangramento persistente. Placenta prévia após a 26ª semana, porque passada da metade da gestação, a placenta tem que subir, né? Em algumas gestantes, ela permanece mais baixa. Parto prematuro durante a gravidez atual, ou seja, inicial o trabalho de parto, membranas rompidas, né? Ruptura de placenta, e hipertensão que começou a ocorrer a partir da gestação. Por isso que é importante, como a gente na aula de educação física não tem condições de avaliar se todas essas situações estão ou não presentes, pedir que a gestante traga do seu ginecologista e obstetra uma cartinha liberando para atividade física. Tá? Contraindicação relativa, que é aquilo que eu disse para vocês que algumas gestantes poderão e outras não, ao exercício aeróbio. Anemia severa, tá? Arritmia cardíaca, bronquite, diabetes tipo 1 descontrolada, né? Obesidade mórbida extrema, magreza extrema, história de estilo de vida muito sedentário, restrição do crescimento do bebê dentro do útero, hipertensão com pré-eclâmpsia, limitações ortopédicas, distúrbios de epilepsia, né, de crises convulsivas, doenças da tireoide pouco controlada e o fumar excessivo. Daí, pessoal, a gente ainda tem um pouco de texto, mas é que essas questões são muito importantes. Também é, na literatura, bem descritos sinais de advertência para interromper a prática de atividade física. Tá? Sangramento, dispneia antes do esforço, a grávida chegou ofegante, não faz atividade, vertigem, tontura, muita dor de cabeça ou dor no peito, sensação de fraqueza muscular, dor na panturrilha pelo risco de trombose, tá? Parto prematuro, tá? Risco para parto prematuro, trabalho de parto prematuro, movimento fetal diminuído, tá? O gestante chega para vocês e diz: nossa, todo dia ele se mexe, mas hoje ele ainda não se mexeu. Ou perda de líquido amniótico, se ela refere que perdeu urina, é melhor que o médico avalie antes da atividade física. Daí, Nascimento faz uma prescrição bem bacana sobre os exercícios para gestantes, tá? Quais são os tipos de exercício que ele classifica? Os aeróbicos, os de força, os de flexibilidade e os de assoalho pélvico. Tá? Tem que se adaptar às características e ao interesse para haver adesão, né? E evitar exercício que coloque a gestante ou o feto em risco. Que exemplo você me dá, Luciana? Muito fácil dar um exemplo disso na educação física escolar. Você não vai colocar a gestante para esporte com bola, né, gente? Trauma na barriga, a gente sabe que não é legal. Tá? Atividade de alto impacto, atividade com risco de queda. Aqui a gente vive numa região litorânea que as pessoas utilizam, por exemplo, muito a bicicleta para se locomover. Se você me disser qual é a sua opinião, Luciana, a gente sabe que a literatura recomenda que a grávida pode continuar fazendo as atividades que fazia antes. Eu considero que a bicicleta ela é um objeto que causa um desequilíbrio importante. A gestação é um momento diferente da vida. Se puder não pedalar, melhor, gente. Passa, né? São menos de 40 semanas, tá? Ou procura uma outra atividade que não cause tanto desequilíbrio, porque a grávida já é um ser naturalmente desequilibrado pelas mudanças biomecânicas do seu corpo. Mas há colegas que não veem problema algum. Evitar o risco de queda ou trauma abdominal e esportes de contato. A grávida não vai praticar arte marcial também, né, pessoal? Não é o adequado esperado. Tá? Quanto aos exercícios aeróbicos, é o mais frequente, é o mais escolhido. O objetivo é manter o condicionamento cardiorrespiratório, uma vez que ela vai ter que fornecer mais oxigênio para o feto, vai aumentar batimento, né? Vai aumentar a frequência cardíaca. Incluir atividades que envolvam grandes grupos musculares, né? Exemplo, caminhada ou corrida leve, né? Trote, bicicleta estacionária, ou seja, pode pedalar? Sim, aquela bicicleta paradinha da academia, do spinning é uma boa. Natação, hidroginástica, dança
ou ginástica aeróbica de baixo impacto. Treino de resistência muscular, força, a gente tem que manter a força. Isso é bem importante a gente entender. A gestação é uma época que não é para ganhar, não é uma época de treino para melhorar a performance, é uma época que você vai perder. Não há como, diante dos hormônios que a gestação tem, o preparo para lactação, para amamentação, vai perder. Quanto mais você conseguir manter, melhor, né? Então, você vai manter uma força para adaptação às alterações posturais, para prevenir queda, né? Uma memória muscular adequada, priorizar muito a questão dos extensores do tronco e grandes grandes grupos musculares para amenizar a questão do ganho de peso numa região específica, né? No abdômen. Na gestante, a gente busca utilizar o peso do próprio corpo, as faixas elásticas no lugar de aparelhos de musculação e de pesos livres, tá? Porque é mais fácil de graduar tudo isso. Mexeu na minha câmera. Exemplos, né? Yoga, pilates, uma musculação leve, um treino funcional em circuito. Alongamento é fundamental, vai prevenir as dores, deve complementar o exercício aeróbio e o treino de resistência, né? Pelo aumento, como a gente conversou, dos hormônios da relaxina e da progesterona, a gente deve evitar os alongamentos extremos para prevenir lesão ligamentar e articular. Tá? Treino de músculo de assoalho pélvico, né? Ele vai diminuir o risco de incontinência urinária no pós-parto, vai facilitar o parto normal, né, os músculos do assoalho pélvico, né, que estão ali na região da pelvis. Não tem contraindicação. E o que a gente pode fazer? Realizar contrações sustentadas, né, manter 5 a 10 segundos, ou contrações rápidas de contrair e relaxar. Um exemplo simples de treino de músculo de assoalho pélvico é na hora de ir urinar, você ficar interrompendo os jatos de urina, tá? Há até uma sugestão da literatura que diariamente 2 séries de 8 contrações sustentadas por 5 segundos e 2 séries de contrações rápidas. Intensidade do exercício. Essa é uma questão bem importante, né, pessoal? Não é só o que fazer, mas é como fazer. A intensidade dos exercícios deve ser sempre de leve a moderada, tá? Geralmente determinada pela frequência cardíaca, o número de batimentos por minuto. Como que a gente vai medir essa frequência cardíaca? Frequência cardíaca de treinamento, né? A gente pode fazer uma escala de percepção subjetiva, que já vamos ver, que é do esforço de Borg, o toque teste e a frequência cardíaca de reserva. Tá? Então, vejam, cálculo da frequência cardíaca de treinamento. A gente vai trabalhar entre 60% a 80% da frequência máxima, que a gente vê ali 220 menos a idade. Se eu tenho 40, então 60% a 80% de 180. E as faixas de treinamentos também podem ser adaptadas, segundo a Sociedade Canadense, de acordo com a idade da gestante. Escala de percepção subjetiva de Borg. Esta escala é bem interessante. De 6 sem esforço a 20 com esforço máximo, né? Para a gestante, a gente trabalha entre 12 e 14, tá? Que é o ligeiramente cansativo. É uma atividade que é leve, mas cansa um pouco, tá? E é bem bacana que a gente pensando no leve, mas cansa um pouco, se a gestante é orientada no toque teste a observar sua habilidade em manter uma conversa. Então, vai caminhar com um colega, uma colega, e ver se consegue continuar conversando. Para mim, essa é a maneira mais simples de assegurar que o exercício realizado esteja em intensidade leve a moderada, tá? Prevenindo um esforço físico excessivo. E alguns autores, né, aconselham a trabalhar com a frequência cardíaca de reserva, né, que é a diferença entre a máxima medida por um teste de esforço e a basal, né, que daí as grávidas que são saudáveis e eram ativas devem trabalhar até 60%, e as com sobrepeso e sedentárias devem trabalhar aí mais para baixo, podem diminuir até 35%.
No entanto, até os próprios autores reconhecem que isso não é prático, porque vai determinar exames clínicos, né? Quanto à frequência e duração, pessoal, né, a literatura descreve para a gente que a gestante que era ativa, que não era sedentária, deve manter ou adaptar a rotina para 4 a 5 vezes por semana de 30 minutos ou mais de atividade. Então, veja, não é pouca coisa, muitos de nós não fazem isso. As sedentárias devem começar com 15 minutos de aeróbico 3 vezes por semana e aumentar 5 minutos por semana até chegar num total de 150 minutos. Então, ela vai começar com 45 minutos, né? 15 minutos vezes 3, e vai aumentando. O máximo de 150 minutos por semana, evitando exercícios prolongados, além de 60 minutos, né? O ideal é combinar sempre os aeróbios com de resistência e alongamento, deixar 1 a 2 dias da semana para exercício aeróbico, de resistência, e os outros podem ser exercícios aeróbicos. Tá? Atleta de alto nível, gente, é outra coisa. Vocês vão ver atleta de CrossFit que continua quase até o final. Então, por isso que a recomendação do exercício é individualizada e adaptada. No geral, eles conseguem manter a atividade em intensidade de moderada a intensa até o segundo trimestre e diminuem só no terceiro. Por que a gente tem que ter precaução e cuidado, tá? Vejam bem, temperatura. Exercitar-se no início da manhã ou no final da tarde é melhor, né? Pela questão da hipotensão, de passar mal, até de desmaio e queda, evitar a baixa umidade do ar, exercícios aquáticos com água até 35 graus, também pela questão da hipotensão, hidratar-se, né, durante e após a prática. E quanto à nutrição, a literatura também faz indicação para a gente. 50 minutos de exercícios, né? Mais de 50 minutos podem causar hipoglicemia, né, a baixa da glicose sanguínea e prejudicar o desenvolvimento fetal. E então, eles recomendam que para também que se evite essa questão de hipoglicemia, uma refeição leve de meia a 1 hora antes do exercício. Recomendações de exercício físico por trimestre. Então, no primeiro trimestre, pessoal, que é o período mais crítico em que ocorrem o maior número de abortos espontâneos, né? E é de muita adaptação do corpo da mulher. O que se recomenda? Que a mulher que era ativa mantenha a sua atividade com adaptação da intensidade e frequência, né? Ou seja, tem que fazer uma adaptação de carga na musculação. Quem treina corrida, por exemplo, não vai fazer o longão. São essas questões que são muito individualizadas. As sedentárias devem aguardar até a 12ª semana de gestação para iniciar a atividade física, tá? E pensem, cada caso é um caso mesmo. Eu digo para vocês, como eu tinha uma gestação de risco para o feto ser prematuro, não risco para mim, eu fiz atividade física até descobrir que estava grávida, até a 6ª semana, mais ou menos. E depois nunca mais fiz, tá? Fazia uma ou outra atividade respiratória de yoga, só. No segundo trimestre, tem que cuidar com a hipotensão em supino, então aquela questão que eu falei para vocês, colocar a grávida deitada de costas em supino por mais de 3 minutos vai comprimir a veia cava, como o bebê é maior a partir do segundo trimestre, né? Então a hipotensão e o desmaio podem ocorrer e o alongamento excessivo também pode fazer lesão pela frouxidão ligamentar hormonal. No terceiro trimestre, né, tende a diminuir a intensidade dos exercícios pelo aumento do peso e pela limitação. Então, a própria gestante vai se sentir mais cansada. Não tem idade gestacional limite, a gente tem vários relatos, principalmente do pessoal que nada, né, que nadou até o dia que foi para a maternidade, tá? A atenção é para sinais de trabalho de parto e de alerta para interromper a prática. E também, mesmo na natação, né, pessoal, que a gente pode pensar que é um exercício inócuo, que a temperatura da água está adequada, não tem carga além da carga do próprio corpo, né? Não tem risco de queda, mas nadar costas tem que cuidar, né? Já pensou se a gente tem uma hipotensão, uma queda abrupta de pressão da gestante dentro da água? Então, são questões para se cuidar.
Então, quando iniciar a atividade, pessoal? Depois que o médico permite por escrito, no primeiro trimestre, evitar adaptações e estímulos novos, porque o bebê está em formação, precisa de toda a energia para ele. E se a mãe era sedentária, iniciar só depois do terceiro mês. Além disso, Teixeira diz para a gente que tem que evitar atividade que inclui salto, né? Ou saltos nos sapatos. Treino de arte marcial com bola ou risco de trauma abdominal. Mergulho por causa da pressão subaquática, que diminui a circulação e tem risco de embolia fetal. Atividade em altitude também não é recomendado, porque vai aumentar ainda mais a frequência respiratória e a fadiga. Excesso de calor em banhos e saunas no primeiro trimestre não são recomendados, porque a temperatura corporal maior do que 39 graus no 25º dia da gestação, que é quando a gente fecha o tubo neural, que é quem vai dar origem ao nosso sistema nervoso, né, é lesivo. E como a gente não tem como saber exatamente qual é esse 25º dia, melhor não, né, gente? Quando utilizar peso, utilizar carga baixa, múltiplas repetições dinâmicas, né? Alongamento apenas para manter e não para aumentar a flexibilidade. Tá? E o resumão que o Teixeira deixa para a gente, pessoal, sendo repetitivo, mas é que a gestante é um público super importante para a gente, as necessidades que ela tem. Incluir aeróbico, treino de força, flexibilidade e equilíbrio. Frequência cardíaca de 60 a 70% da máxima em sedentárias e 70 a 75% em treinadas. Utilizar frequencímetro, escala de percepção subjetiva de Borg, toque teste. Treino de força, 60 a 75% de uma repetição máxima, evitar isometria e carga extrema. ênfase na correção da postura, em força de extensores de coluna e flexibilidade de peitoral e quadril. Em pé, trabalhar com base de sustentação alargada para evitar desequilíbrio e queda da gestante durante a atividade. Em supino, máximo de 3 minutos após o primeiro trimestre, orientar a deitar sobre o lado esquerdo, que diminui a pressão sobre a veia cava e melhora o retorno venoso, diminui os edemas, os inchaços. Não trabalhar em excesso flexibilidade e não fazer rotação de coluna pela frouxidão ligamentar, a gente tem risco até de causar hérnia de disco. No trabalho de abdominais, se houver diástase, separação entre os dois músculos reto-abdominais, utilizar somente isometria. Evitar esporte de contato ou risco de queda, como futebol e patins. Na natação, o peito é bem importante, porque vai trabalhar o assoalho pélvico. Costas, mais de 3 minutos, tem que cuidar com a hipotensão. E o borboleta é ruim porque vai estressar demais a coluna. Tá? No ambiente aquático, a gente sabe, então, como eu falei para vocês, não aumenta tanto a frequência cardíaca. A pressão hidrostática, né? A gente tem uma pressão maior no fundo da piscina do que em cima, vai auxiliar o retorno venoso, vai fortalecer músculos respiratórios, né? O empuxo vai facilitar a flutuação e o movimento, tá? Então, com a água na altura dos ombros, pessoal, que a gente sabe que a gente pesa 10%. Então, tem redução de 90% do peso corporal. Então, diminui os efeitos do sobrepeso. Uma gestante obesa pode ter muito benefício do ambiente aquático. Espero que vocês tenham gostado, tenham percebido a seriedade que é ter uma gestante na prática da atividade física. O papel importantíssimo do educador físico em preservar a saúde do bebê, né? E manter a saúde da gestante, tá bem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.